A relação entre trabalhador e patrão não se vai mudar, não vai mudar. Ela pode piorar, pode piorar. Eu no livro, por exemplo, eu falo de três cenários, não é? O cenário pior é aquele cenário onde dominou o negacionismo da pandemia, que foram os governos conservadores da direita, que desde o primeiro momento quiseram pôr a economia à frente da proteção da vida. O caso do Reino Unido foi o primeiro. Era preciso manter a economia a funcionar e, portanto, nada de proteção da vida, porque a economia está a primeiro. Os Estados Unidos com Trump, com aquele desastre depois sanitário que se deu, e o Brasil. O Brasil é hoje um estudo de caso em todo o mundo como o mais prolongado negacionismo a nível presidencial, que continua exatamente de uma maneira totalmente irresponsável e criminosa a defender uma coisa que ninguém defende no mundo hoje. É que nas condições do Brasil procurar a imunidade de rebanho é permitir e tolerar que uma boa parte da população morra. É uma economia de morte planificada. Já não é por acaso, é por intenção. Isto, obviamente, não pode ser. Portanto, este cenário é o mais perigoso. Este cenário é um cenário repressivo. E, portanto, como é que ela mostra a repressão? É, por exemplo, assim, a crise vai passar a fase aguda, enfim, o Brasil 2022, vamos ver, depende também da vacinação. Os países endividaram-se, a economia desacelerou. Portanto, para pagar a crise tem que pagar as dívidas. Como é que as pagam? Como são governos conservadores, vão fazer uma reforma tributária. Mas como são conservadores, não podem tributar os ricos. Não vão tributar os ricos. Vão tributar os salários dos trabalhadores e das classes médias. Portanto, vai aumentar a austeridade. Foi exatamente isto que causou a explosão social hoje na Colômbia. Foi a reforma tributária. O governo vem com uma reforma que vem ainda sobrecarregar mais os salários dos trabalhadores, os impostos dos trabalhadores e da classes empobrecidas, e vai-lhes chamar cinicamente Lei de Solidariedade Sustentável. Quer dizer, que é um cinismo atroz, porque de solidariedade não tem nada, não é? E, portanto, é isto que está no terreno. É isto que pode acontecer no Brasil, isto, que aliás já há uma reforma tributária e ela vai se agravar, e isto vai tornar o quê? Que as relações patronais sejam ainda mais agressivas e o patrão não quer carteira assinada, não quer a contratação coletiva, como nós chamamos em Portugal, a negociação coletiva dos sindicatos, e, portanto, como também tivemos aqui uma tentativa em 2011 de eliminar a contratação coletiva, porque sabem que o trabalhador individual perante o patrão não vale nada. É uma coisa descartável. Só o sindicato é que pode dar força ao trabalhador. Não há outra forma neste momento. Portanto, eu vejo com alguma preocupação a evolução desta relação por esta razão. É que estes governos conservadores que puseram a economia acima da vida, nem protegeram a vida, nem protegeram a economia. São os países com a maior crise social e com a maior crise económica. Os Estados Unidos só não têm mais crise porque eles têm uma coisa que nenhum de nós tem, que nenhum outro país do mundo tem. É que eles podem imprimir notas de dólares como quiserem todos os dias e a moeda não se desvaloriza. Porque é uma moeda de referência mundial ainda. Todos os outros países não podem fazer isso. Isso era uma inflação enorme. Portanto, o que nós estamos a ver é uma crise económica horrível na Colômbia, horrível na Índia, horrível no Brasil, e a Inglaterra está a minorar porque também produz a Libra, e a Libra ainda tem um grande peso nos mercados financeiros. Portanto, eu vejo a situação um bocado complicada. Como é que eram os sistemas autoritários? A regra é esta, sabem? Eu escrevi há pouco tempo um texto que dizia: podem as democracias morrer democraticamente? Podem. Foi assim que a democracia alemã morreu democraticamente, porque a gente não se pode esquecer que em 1932 o Hitler ganhou 2 eleições. E foi por eleições que chegou ao poder, depois é que fez o golpe. Portanto, o autoritarismo é este. São antidemocratas, como eu penso que é Jair Bolsonaro, que acedem ao poder usando a democracia, mas quando chegam ao poder, nem o exercem democraticamente, nem vão sair democraticamente. É isto que eu tenho vindo a alertar
ao PT, aos trabalhadores, ao PSOL, a todos os países que não pensem que o senhor Jair Bolsonaro vai sair pacificamente do Palácio do Planalto por ser derrotado numas eleições, porque não vai. Tantos exemplos. Viram o que aconteceu ao Trump? Quase que invadiu o Capitólio. E aí era outra história. Os militares estavam muito mais distantes. No México, roubaram 3 eleições. Roubaram 3 eleições ao AMLO, antes dele ser presidente. Porquê? Porque o AMLO ganhava, quer dizer, o López Obrador ganhava por uma relativa pequena margem. E eles aí não deixavam passar. Anulavam, faziam falsificações e ele perdia. Roubaram-lhes, não é? Ora bem, eu estou a dizer isto sem mencionar o Brasil, mas são lições de outros países. Portanto, a história é esta. Os sistemas autoritários do mundo hoje servem-se da democracia, mas não servem à democracia. Servem-se da democracia para chegar ao poder e para depois a destruir. Discurso do ódio. Na Europa, o ódio contra os imigrantes, é o racismo, é a xenofobia, que está por aqui muito forte. Portugal, que era o único país da Europa que não tinha um partido de extrema-direita, também já tem um partido de extrema-direita que faz exatamente o mesmo. A cartilha é a mesma. O discurso do ódio, o insulto, redes sociais, é a mesma coisa. Portanto, as redes sociais são, neste momento, o grande instrumento ao serviço da extrema-direita. Portanto, eu acho que há que aprender. Vejam o que está a passar na Colômbia. O decreto presidencial desta semana é um decreto que permite aos prefeitos das cidades usar o exército. Não é o Estado Federal, não é cada município pode usar o exército. Chama-se isso assistência militar, para destruir a resistência popular pacífica. Desde 21 de abril já morreram 60 pessoas assassinadas pela polícia. Portanto, é uma situação complicada, obviamente, que põe muitos desafios. Agora, os sindicatos sabem que têm uma responsabilidade. É ajudar o povo brasileiro a vir para a rua até 2022 para defender eleições livres em 2022. Porque se não suceder, eu costumo dizer que os sociólogos não são bons a prever o futuro, são bons a prever o passado. Portanto, eu não vou fazer nenhuma previsão, mas quero vos dizer, os alertas estão em todos. Já ouviram muitas vezes o Sr. Bolsonaro. O Sr. Bolsonaro não diz nada que não seja com uma intenção. Já disse que só por fraude é que pode perder, já disse que não aceita certo tipo de voto, está a dizer tudo aquilo que o Sr. Trump dizia. Portanto, cuidado, cuidado, cuidado. E são as ruas onde, aliás, a carreira do presidente Lula se fez no início, e ele ainda há pouco tempo recente disse exatamente: a minha luta política começou nas ruas. Pois é, nós agora temos que começar. É bom que ele se blinde neste momento. É uma pessoa também num grupo de risco, como todos, como eu, pelo menos, e o Silvio, que estamos aqui, mas é bom que o povo brasileiro, democrata, não é por acaso que muitas pessoas estavam nas manifestações, nos protestos, com camisetas do Lula livre. Portanto, é uma responsabilidade, porque foi uma luta internacional em que todos nós participamos. Simpro Rio, Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região.